a dor, o conheci, sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento se acalmar, aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está, Jesus é vencedor. Mestre, adorado Mestre, exaltado Mestre, teu é o poder. Oh, Mestre, vitorioso Mestre, grandioso Mestre, vem nos envolver. Em meio à dor, o conheci, sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento se acalmar, aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está, Jesus é vencedor. Mestre, adorado Mestre, exaltado Mestre, teu é o poder. Oh, Mestre, vitorioso Mestre, grandioso Mestre, vem nos envolver. Abro mão da minha vida, abro mão dos meus sonhos, abro mão de tudo, enfim, só pra te seguir. Onde fores eu irei, o que me mandares farei, porque já não vivo eu, mas tu vives em mim. Minha vida eu te dou, o melhor de mim te entrego, Senhor, meu Senhor. Mestre, Adorado Mestre, Mestre, exaltado Mestre, teu é o poder. Oh, Mestre, vitorioso Mestre, Mestre, grandioso Mestre, vem nos envolver. Oh, Mestre, teu é o poder. Oh, Mestre, vitorioso Mestre, é grandioso, vem nos envolver. Oh, adorado, exaltado Mestre.
Estamos de volta com o programa Manancial. Abençoados fomos nesse instante anterior pelo belo louvor, pela bela canção que acabamos aqui de assistir, ouvir, se deleitar. Nós prosseguimos então falando hoje sobre o tema Um divisor de águas na história. Esse divisor de águas na história, ele se dá exatamente pelo nascimento de Jesus, pela manifestação terrena do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De acordo com o relato bíblico, nas palavras do apóstolo João, no capítulo de número 1, não é? A partir do verso de número 1 também, 1 e 1. Ele nos diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. E a partir daí então, nos diz aqui o texto que o verbo encarna, assume a forma humana e ele então vem manifestar o seu ministério, a sua graça a favor de todos os homens. Um divisor de águas na história. Nunca mais, depois do nascimento de Jesus, a história foi a mesma. Nunca mais as coisas continuaram como eram. Houve uma abertura para os homens se achegarem a Deus, se aproximarem da presença de Deus, O autor da carta aos Hebreus, ele fala que Deus nos preparou um novo e vivo caminho, que nós agora podemos entrar com confiança na presença de Deus, podemos nos achegar com segurança, com confiança na presença de Deus. Por que agora nós podemos chegar com segurança, com confiança? Porque anteriormente, muito especialmente no Velho Testamento, evidentemente, não é? Anteriormente à vinda de Jesus Cristo, o homem que tentasse se aproximar da presença de Deus, ele era simplesmente fulminado, porque o homem na sua essência, desde a queda de Adão, ele nasce em pecado, ele nasce em iniquidade. Não haveria possibilidade do homem se apresentar diante de Deus. Não haveria possibilidade, não é? Lá no Santíssimo Lugar, a única pessoa que poderia adentrar ou achegar-se à presença de Deus era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, depois de ter apresentado a Deus sacrifícios e holocaustos pela sua vida, e ainda assim havia o risco. Ele tinha que entrar com os seus sinetes, né, nas suas vestes, e nos seus pés uma corda amarrada em um dos seus pés, porque caso os sinetes não fizessem o seu barulho lá dentro, dizendo que ele estava exercendo o seu ofício, se esses sinetes parassem de bater, de sacudir, é porque então ele tinha sido fulminado, estava sem condições de se apresentar, estava contaminado em pecado e se apresentando diante de Deus. Então, não haveria nenhuma possibilidade. Agora o autor aos Hebreus diz que através de Jesus é o novo e vivo caminho que Deus nos preparou. O véu foi aberto, foi tirado, não é? Rasgou-se de alto a baixo e o caminho agora através de Cristo é livre. Nós temos esta acessibilidade à presença bendita do Senhor nosso Deus. E é por isso então que o anjo, ao encontrar os pastores ali apacentando o seu rebanho, ele diz-nos assim, no verso de número 14, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Veja que a Bíblia ela é muito clara, ela traz uma elucidação a qualquer dúvida, a qualquer visão turvada de entendimento a respeito do plano de Deus,
a respeito do significado do nascimento de Jesus Cristo. Enquanto muitos veem a época do Natal como uma época para realmente faturar, para realmente adquirir bens materiais, numa visão extremamente limitada, pequenina, diminuta de entendimento, na verdade, o que a Bíblia nos revela é a boa vontade de Deus, a boa manifestação de Deus para com os homens. Deus tem para conosco manifestado a sua boa vontade, em que enviou Jesus a favor dos homens para que ele pudesse oferecer a salvação eterna, perdão dos pecados, para que novamente o homem pudesse ser reconciliado diante de Deus. E isto se dá através da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, de acordo com a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, o nome de Jesus seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Pense nisso, amado telespectador. Jesus veio para nos trazer salvação. Jesus veio para nos trazer esperança. Jesus veio para nos trazer certeza de que através da sua obra, nele crendo, no seu trabalhar, no seu sacrifício, crendo cada um de nós podemos então desfrutar de vida eterna. Veja o que diz, por exemplo, o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 10 e o verso de número 9, capítulo 10 e o verso de número 9 de Romanos. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta é a razão pela qual Jesus nasceu, nos possibilitar a salvação ao confessarmos o seu nome com os nossos lábios, ao crermos na sua obra no nosso coração. Assim fazendo, a salvação nos é trazida gratuitamente. Este é o significado do nascimento de Jesus Cristo, ou do Natal, que por todos nós é comemorado. Nós vamos para mais um breve intervalo e na sequência daremos aqui continuidade.